Olá, queridas! Preferi fazer algo diferente e vou gravar um vídeo. É legal, né? Quando a gente fala olhando nos olhos. Que o Espírito Santo possa falar conosco, né? Nessa manhã. Provavelmente estarei enviando áudio, mensagem nesse horário, porque é o horário que eu deixo a Isabela na escola e venho para casa, e aí eu chego aqui e tenho esse tempo com vocês, tá bom? Gostei muito dessa ideia, porque é tão maravilhoso, né? Nós compartilharmos as nossas histórias, nós orarmos umas pelas outras, lemos a palavra, tudo isso faz com que nós possamos, nós cresçamos, né? Isso é tremendo, porque nós conseguimos edificar umas às outras e esse é o grande propósito da nossa vida cristã. Eu estava orando no caminho para casa e perguntando ao Espírito Santo o que compartilhar nesta manhã. E o Senhor colocou no meu coração a história de Ana. Eu sei que vocês já ouviram, principalmente as mulheres, todo mundo já ouviu a ministração de Ana, eu creio. É muito ministrada entre as mulheres, né? Mas eu gostaria de ler só um trechinho, né? Um trechinho aqui da palavra que está em Samuel, 1 Samuel. Um trechinho dessa história de Ana. Que fala que aqui no capítulo 1, né? No capítulo 1 de 1 Samuel, que diz no versículo... No versículo 12 fala assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Nós sabemos que Ana estava num momento de entrega, um momento de oração, ela estava com o coração amargurado, né? Quando nós lemos aqui a oração e o voto de Ana, nós podemos ver o quanto ela estava triste, o quanto ela estava com o coração chorando, né? E chorando literalmente, né? E fala que ela estava se demorando no orar, ela já estava orando há bastante tempo ali, naquele lugar, naquele momento específico, onde ela sentiu aquela necessidade ali de se derramar, né, na presença do Senhor. Mas eu creio que Ana já orava há bastante tempo por esse milagre de ser mãe, porque fala que o marido dela, Eucana, ele oferecia sacrifícios todos os anos pelos filhos e pelas filhas dele. Então, no mínimo, Penina tinha em torno de 4 filhos, no mínimo. E um pouco mais adiante, nós lemos que ele fala para Ana assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, eu fico pensando que no mínimo 4 filhos e no máximo 10 filhos, eu creio que eles deveriam ter. Mais ou menos aí, né? Vamos supor que ela tivesse, a Penina, já 10 filhos, né? Um filho por ano, porque geralmente é isso que acontecia no passado, né? Elas saíam do resguardo e já logo engravidavam depois de 3 meses. Então, elas tinham um filho por ano. Então, se for mais ou menos nessa conta, não temos certeza, Ana provavelmente já estava orando pelo menos há uns 10 anos por esse propósito de ser mãe, né? Mas nesse dia específico aqui, nesse dia onde ela teve esse encontro, esse derramar na presença de Deus, algo aconteceu, né? Algo diferente aconteceu. E Deus presenteou ela com Samuel, né? Vocês sabem da história e tal. Eu estava pensando, né, e meditando nessa passagem, e imaginando a minha vida, né? Eu tenho vários momentos na minha vida onde eu me derramei na presença do Senhor porque eu reconhecia a minha fragilidade, né? Esse mundo que nós vivemos hoje, quando diz respeito às mulheres, eles falam e tem tantas... Até ministrações eu já ouvi falando sobre empoderamento da mulher, né? Sobre
deixar a mulher reconhecer que ela é poderosa, né? Eu já vi várias ministrações desse tipo, né? E eu tenho, assim, um entendimento um pouquinho, né, diferente de algumas ministrações e ensinamentos que eu ouço. Por quê? Porque quando você é mulher, você tem dois extremos, né? Você você tem, né, a sua fragilidade, né, como mulher, e você tem o seu lado forte, né, como mulher também. Muitas mulheres falam assim: "Ah, mas eu não preciso de homem, né? Eu me viro sozinha, eu não preciso de homem para nada". Eu já ouvi isso diversas vezes por muitas mulheres, né? Eu já cheguei a pensar assim também, né? Que eu podia todas as coisas, né? Fazer tudo sem necessidade de homem. Cheguei a pensar nisso porque a minha vida era assim, né? Eu tive que viver e criar uma filha sozinha depois de um divórcio, logo quando eu era muito criança, né? Muito adolescente. E eu tive que criar minha filha sozinha. Então eu estudei, eu me formei, tudo criando a minha filha junto comigo. E ela cresceu junto comigo, a minha filha, né? E, e eu lembro que óbvio, né? Quem me conhece sabe que eu tive uma profissão no Brasil, eu trabalhei com logística e eu consegui ser gerente de contas e eu tinha um salário razoavelmente bom, né? Que me deixava viajar com a minha filha para praia, passear com ela, sempre tive carro, sempre tive uma condição financeira razoável. Mantendo, né, claro, pagando meu aluguel, pagando prestação do meu carro, mas eu conseguia, né, viver daquela maneira e ser feliz, né, e tranquila e até passear, às vezes, nas férias. Então, assim, se eu parasse para pensar como muitas mulheres pensam e olhando a minha vida naquele momento, eu pensava, eu não preciso de homem, né? Eu consigo me virar sozinha. Mas isso foi uma das áreas onde Deus me tratou, porque quando a gente pensa assim, a gente perde o foco, né? Do que é ser mulher. A gente perde o foco, porque a gente tem duas situações, né? Ser mulher para poder conseguir conviver com um homem, né? Que era o meu caso, e ser um ser humano, né? Que reconhece a sua fragilidade. Então, quando você tenta ser forte numa área onde você, teoricamente, não é mais forte do que o homem, você pratica essa força e isso você pode também misturar com o seu espiritual. E aí você começa a achar que você também é forte o suficiente para resolver os problemas sem precisar chorar, sem precisar se derramar, né? Você vai passar por isso e você vai adiante, você luta e você, sabe? Eu tinha uma dificuldade muito grande de chorar na frente da minha filha, por exemplo. Eu não chorava na frente da minha filha, porque eu queria mostrar força para ela. Eu queria mostrar que eu era força, que eu era, né, que a minha vida estava em ordem. Eu não queria mostrar minha fragilidade, as situações difíceis que eu passava, eu não queria mostrar para minha filha. Quem me conhece e lembra de mim, nunca vai lembrar de mim como uma pessoa triste ou necessitada de ajuda. Provavelmente vocês não vão lembrar, quem me conhece há muito tempo, não vai me lembrar de mim dessa forma, vai lembrar de mim como alguém que estava ali firme, trabalhando na igreja, que tinha o seu trabalho, que tinha sua filha, que criava sua filha sozinha, e ninguém vai saber muitos detalhes da minha vida.
Mas isso não significa que eu, dentro da minha casa, eu não tinha os meus problemas, eu não tinha as minhas lágrimas, né? Só Deus sabe quantas lágrimas eu derramei para poder vencer, né? Para poder entender o que se passava comigo durante tantos anos. Mas uma das coisas que Deus me tratou foi a dependência de Deus, né? Porque o meu senso de sobrevivência, que foi aguçado pelo fato de eu viver sozinha com a minha filha, e eu ter que sobreviver, eu ter que vencer por ela, essa força que eu tive que tirar de onde não existia, e eu tirei ela para fora, isso quase atrapalhou de eu entender que eu era alguém dependente, completamente dependente de Deus. E mesmo fisicamente também, porque eu tive que aprender que eu fisicamente também era dependente de ter uma presença masculina para me ajudar. Não só fisicamente, coisas materiais fisicamente, como força que a gente não tem como o homem tem, né? A maioria das mulheres, né? Mas também na oração, né? Como é diferente quando você pode orar junto com seu marido, ao invés de você orar sozinha, né? Como é diferente. Hoje eu sei que é diferente, mas eu não sabia na época. Mas Deus ministrou meu coração e me ensinou isso. E eu pude entender o quanto eu era dependente. Não somente de ter uma pessoa do meu lado, de ter a minha família que eu sempre sonhei, mas na dependência de Deus, em saber que Deus, ele deseja que eu mostre para ele a minha fragilidade, para ele, né? Eu não preciso mostrar para os homens, eu não preciso mostrar para as pessoas, né? Para as pessoas eu vou mostrar a alegria que Deus me dá, porque mesmo em meio à tribulação, a gente sorri, né? A gente sorri, a gente conversa, a gente se diverte com as pessoas, mesmo que quando você vai para casa, você se desmancha na presença do Senhor porque você está carente de algo. Mas você não mostra, né? É como a Sulamita, né? Quando as pessoas perguntavam para ela, como que você está? E ela estava com a filha morta e ela falava, vai tudo bem, né? Vai tudo bem. Porque ela confiava, né? Então, a nossa fé, ela que mantém a nossa vida de pé diante das pessoas, diante do mundo, diante do trabalho, que a gente vai ter que trabalhar todos os dias, a gente levanta cedo, vai trabalhar, né? Então, a nossa fé é a que mantém a gente de pé. Mas, no nosso particular com Deus, nós devemos fazer como Ana, sabe? Se derramar. Não colocar nenhum tipo de barreira. Não achar que Deus, ele já sabe de tudo e que a gente não deve orar ou que a gente, tudo bem, vamos seguindo, isso é normal. Não. Chora. Pode chorar. É bom, alivia e traz um conforto, tremendo. Ana chorou. Chorou tanto que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Porque ela chorou tanto naquele momento que ela já não tinha nem palavras. Fala que ela só mexia os lábios orando. Já faltava palavras para ela, de tanto que ela estava demorando ali naquela oração e chorando. E ele achou até que ela estava bêbada, que ela estava embriagada, né? Tinha bebido muito vinho. Isso fala no versículo 15. Mas não, Ana estava se derramando nos pés daquele que pode todas as coisas, naquele que é o provedor, naquele que é o poderoso, que poderia dar filhos para ela, sim, dar um filho para ela, mesmo depois de, sei lá, 4, 5, 10 anos ou mais, né? Ela cria. E Deus chama você, Deus me chama, Deus chama você, Deus nos chama para ter esse coração rendido, esse coração como o coração de Ana,
né, derramado na presença de Deus, sabe? Quando você estiver no seu particular com Deus, não tenha reservas com Deus, não tenha reservas com Deus. Se você sentir vontade de chorar, chora mesmo, chora de soluçar. Eu chorei muito de soluçar. E era muito bom, porque depois disso, o Espírito Santo vem com bálsamo tão glorioso, o Espírito Santo vem com bálsamo tão maravilhoso sobre a nossa vida, um conforto tão lindo que também é prometido na palavra, e você se sente restaurada, renovada. E confia como Ana, porque Ana tinha um sonho. E todas nós temos um sonho. Às vezes é o nosso marido, né? O marido que não é convertido, às vezes um filho que está nas drogas ou está com problema, que precisa, né, de libertação. Às vezes é um trabalho que você precisa sair, mudar de trabalho porque está sendo muito sacrificante para você, está te tirando as suas energias, suas forças. Todo mundo tem um tipo de problema, né, para vencer na vida. Um sonho, às vezes é uma cura de uma doença. Cada uma tem um sonho, sabe? Nós vivemos assim, a gente sonha. E Deus, ele é aquele que realiza os nossos sonhos. Então, se você tem um sonho nessa manhã, eu quero que você coloque esse sonho diante da presença do Senhor. E não entregue os pontos. Continue orando até que esse sonho seja realizado. Não entregue os pontos. Por mais difícil que seja a situação, se for uma situação financeira também, né, que está te atribulando, está te pressionando, está deixando você sem condições de raciocinar desta mesma forma, se derrame na presença do Senhor e creia que Ele vai realizar o seu sonho, Ele vai mudar essa situação, Ele vai entrar com providência na sua vida. Ele vai, no meio de toda essa tribulação, te ensinar algo, porque era uma das coisas que eu pensava quando eu estava passando pela dificuldade, ou quando eu passo por alguma dificuldade. Senhor, o que eu preciso aprender? Porque a gente não chegou na nossa estatura de varão perfeito, né? De varonilidade de Cristo. Ai, que palavra difícil. Nós não chegamos lá ainda, então nós estamos propensos a passar por tribulações, mas cada tribulação produz em nós perseverança, né? E nos ensina algo. Então, sempre que você estiver passando uma situação, pergunta ao Senhor, fala: Senhor, o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor precisa me ensinar com essa situação? Me ajuda a enxergar o que eu preciso aprender, porque o mais rápido que você aprender o que você necessita aprender, você vai vencer isso e vai passar para a próxima etapa. Então, é sempre hora e momento de aprender. É sempre. No caso de Ana aqui, ela estava se derramando. Eu não sei se ela se derramou assim outras vezes, nesse mesmo nível, né? De rendição, eu não sei. Mas eu sei que quando você se derrama, algo acontece. Porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E isso eu tinha sempre na minha mente, né? Então, amadas, não deixa que o orgulho, que esse empoderamento que o mundo está tentando dar, sempre tentou dar para nós mulheres, não deixa que esse pensamento corroa a parte mais delicada e linda que nós temos como seres humanos, que é a nossa dependência, nosso reconhecimento que nós, sem Deus, não somos nada, que nós dependemos dele 100%. E também dependemos da estrutura familiar que ele nos deu, né? Que é a estrutura de homem, mulher, filhos, né? Saber o nosso lugar como esposa, saber que somos vaso frágil, sim. Nós somos o vaso mais frágil. Frágil em todos os sentidos. Frágil até quando você pensa que os seus sentimentos podem ser tocados com muito mais facilidade, para o bem e para o mal,
né? Então, quando você tem um marido, quando você tem alguém ali do teu lado, ele pode te ajudar até a dominar as suas emoções, porque o homem é mais racional do que a gente, né? Então, eles nos ajudam a colocar as nossas emoções no lugar certo e nos ajuda a pensar melhor, né? Na hora de tomar determinadas decisões, né? Ou sofrer por coisas que às vezes não são necessárias, né? Que a gente às vezes comigo acontece muito isso. Então, amadas, isso é o que eu queria, esse bate-papo que eu queria ter com vocês nessa manhã, né? E dizer que Deus, ele está conosco, né, em todo o tempo, mas o nosso relacionamento com ele precisa estar mais acurado, né? Precisa estar bem juntinho. E a gente tem que ter esse contato, essa rendição, esse coração rendido que Ana teve aqui, né? Quando a gente tá eu não tô faltando a palavra aqui, perseguindo, né, um sonho, a realização de um sonho. A gente não deve desistir. A gente deve ser como Ana aqui, ó, se derramar. Se precisar 1, 2, 3 vezes, não tem problema. Se derrame, porque a vitória, com certeza, ela vai chegar. Porque a gente anda, não é pelo que nós vemos, nós andamos pela fé. A fé no Filho de Deus. Amém? Um beijo grande para vocês. E antes de dar o beijo, vamos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por cada uma das minhas irmãs e pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa visitar o coração delas, Senhor, e derramar sobre elas, Senhor Deus, o entendimento, Pai, sobre a posição dela como mulher, a posição dela como tua filha, a posição dela como esposa, como, meu Pai, mulher que necessita, Senhor Deus, de ter o coração completamente rendido a Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada uma dessas mulheres, a minha vida, quando estivermos no nosso particular contigo, Pai. Visita-nos, enche-nos da Tua presença, guia nossas orações, Espírito Santo. Ó Deus, dá palavras, ó Pai, nos nossos lábios, para que possamos orar. E mesmo nos momentos onde nos faltar palavras, Senhor, que o Senhor possa, Deus, o Teu Espírito possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Pai, que possamos logo em breve, Senhor, contar o nosso testemunho, contar o quão maravilhoso o Senhor é e o quão lindo é quando o Senhor responde, Pai, às nossas orações. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, beijo, fiquem com Deus e até amanhã.